Agora nós vamos para a nossa aula de equações irracionais. Antes de falar o que é uma equação irracional, a gente tem que saber o que é um número irracional. Um número irracional é todo aquele número que não pode ser escrito na forma de fração. Então, o número irracional é todo número que não pode ser escrito na forma de fração. Que números são esses? Raízes de números não exatos, por exemplo, a raiz de 2 é uma raiz exata? Não. A raiz de 2, se eu colocar aqui, se eu colocar na minha calculadora, ó, se eu colocar aqui na calculadora, a raiz de 2 vai dar quanto? A raiz de 2 dá 1.4142352. E se essa calculadora ela conseguisse ler mais dígitos, então esses dígitos iam só crescendo. Então, se não tem um final, esses números eles são infinitos, né? Então é 1, 4, 2, 4, 1, 4, 4, vai até chegar ao infinito sem uma padronização. Então não tem como a gente colocar em forma de fração. Então a raiz de números não exatos, por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 7, a raiz de 9? Não, a raiz de 9 é um número exato, que é 3. Então, ó, a raiz de 9, ela é um número racional, por quê? Porque a raiz de 9 é 3. E 3 tem como a gente colocar em forma de fração, porque 3 é a mesma coisa de 3 sobre 1. Já a raiz de 2 não tem como colocar. Então, a raiz... Então, isso aqui é um número racional, não é irracional. Então, raízes de números não exatos são chamados de números irracionais. Existem outros números que também são irracionais? Existe. Por exemplo, quando a gente for estudar circunferência, a gente vai ver que o π ele é igual a 3,14. Eu não sei se aqui na minha calculadora tem um valor de π, mas ele é 3,14, 1, 2, é infinitos números. Então também é um número irracional. Então vamos lá. Por que é uma equação irracional? Primeiro, porque a gente não tem como calcular a raiz de x menos 1. A gente nem sabe quem é o valor de x, então a gente não tem como calcular. Não tem como colocar x menos 1 na forma de fração. Raiz de x menos 1 na forma de fração. Então é uma raiz irracional. Como é que a gente vai resolver essa questão? A gente vai resolver essa questão elevando os dois membros ao quadrado. Por que a gente pode elevar os dois membros ao quadrado? A gente tem que ter em mente que uma equação é como se fosse uma balança equilibrada, porque um lado tem que ser igual ao outro, assim como o primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro. Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma maçã e desse outro lado aqui também vai ter uma maçã. Não sei se é assim que se desenha uma maçã. Então, se tem duas maçãs iguais, tanto aqui nesse lado da balança, tanto no outro lado da balança, então essa balança está equilibrada, desde que essas maçãs sejam do mesmo peso, na mesma massa. Então, mas se eu colocar um cacho de uva aqui, o que vai acontecer? Esse lado aqui vai pesar para baixo. Então, para ele não pesar desse lado, o que eu tenho que fazer? Colocar um cacho de uva do mesmo tamanho do outro lado. Então, se eu colocar aqui 2 desse lado, se eu adicionar x menos 1 mais 2 do primeiro membro, eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo membro, que não vai dar erro. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que eliminar a minha raiz. Como é que eu elimino uma raiz? Elevando ao quadrado. Só que eu posso elevar ao quadrado o primeiro membro sem elevar o segundo? Não. Aí eu tenho que elevar o segundo membro também ao quadrado. Então, quando eu elevo o primeiro membro que está na forma de raiz ao quadrado, o que eu faço? Elimino mais raiz. E sobra quem? Só os valores de dentro da raiz, que é x menos 1. Agora que elevado, o segundo membro elevado ao quadrado é um produto notável. Que produto notável é esse? A menos B ao quadrado. Quem é A menos B ao quadrado? A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B
mais b ao quadrado. É justamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, vai ser a ao quadrado é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6. Vezes x, menos 6x. Mais x ao quadrado. Pronto. Agora, basta a gente organizar essa equação de modo que fique como? ax² mais bx mais c. Então, esse x² aqui, ele já vem para o primeiro membro, menos x ao quadrado. Aí agora, esse x aqui a gente repete, mais x, porque ele já está, ó, não tem mais ninguém de x ao quadrado. Então, a gente vai passar por x. Aí, vamos ter o menos 6x, vem para cá, mais 6x. Acabou os valores de x ao quadrado, acabou os valores de x, a gente passa para os termos independentes, aqueles valores que estão sozinhos, aqueles números que estão sozinhos. Menos 1, que já está aqui no primeiro membro, e o 9 vai passar para o primeiro membro, menos 9. Se todo mundo veio para o primeiro membro, o segundo membro fica igual a 0. Agora, basta a gente reduzir a termos semelhantes. Quantos valores de x tem? Só esse. Valores de x². E o de x? Temos o x e o mais 6x. E os termos independentes, temos o menos 1 e o menos 9. Então, vai ficar menos x², porque não tem ninguém para reduzir com eles. X mais 6x, 7x. Menos 1 menos 9 dá menos 10, igual a 0. Agora, virou uma equação do segundo grau, parecida com a equação geral do segundo grau, que é ax² mais bx mais c igual a 0. Então, menos x² mais 7x menos 10 igual a 0. Basta a gente determinar quem é o valor de A, B e C. O valor de A vai ser menos 1, o valor de B vai ser 7, o valor de C, menos 10. Então, agora a gente calcula o valor, a fórmula de delta e a fórmula de Bhaskara. A fórmula de delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ser delta é igual a b ao quadrado. Então, é 7 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 10. Então, delta vai dar quanto? 7 ao quadrado dá 49. Menos com menos, mais. Mais com menos, dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Então, delta é igual a 49 menos 40, que dá 9. Pronto. Agora, basta a gente encontrar o valor de x. O valor de x, que vai ter dois valores, que é o x' e o x duas linhas. O x' é quem? Menos b. O b é 7, então, na verdade, vai ficar menos 7 mesmo. Mais a raiz de delta. Delta é 9. Então, a raiz de 9 é 3. Sobre 2 vezes a. Só que a é menos 1. Então, é 2 vezes menos 1. Então, menos 7 mais 3 dá menos 4. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 4 sobre menos 2. Menos com menos dá mais. O 4 dividido por 2 dá 2. E o x duas linhas vai ser menos 7 menos 3 sobre 2 vezes menos 1 igual a menos 7 menos 3 dá menos 10. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos com menos dá mais, e 10 dividido por 2, 5. Então, a gente achou que x' é igual a 2 e x duas linhas é igual a 5. É uma equação. A equação irracional, ela virou uma equação do segundo grau, e se é uma equação do segundo grau, então ela vai ter duas respostas possíveis. Pronto, essa foi a primeira questão de equação irracional que a gente resolveu. A gente ainda vai resolver mais duas questões.